Obrigado, pastor Alex, meu amigo. Trabalhamos juntos e já choramos e demos muitas risadas juntas também. Então é um privilégio poder viver momentos da vida quando você encontra parceiros na estrada dessa vida, não é verdade? Eu trago aqui também um abraço da família da Igreja Central lá em Londrina, a Igreja Presbiteriana aqui em Cambé. Muita satisfação poder participar desse culto com cada um de vocês. Muito feliz também por estar numa ocasião tão especial, né? 77 anos da história dessa igreja nessa cidade. É muito bom fazermos parte de uma igreja que tem história, que tem raízes. Lá em Londrina também nós vamos celebrar 86 anos, então são igrejas de décadas plantadas na cidade, mas com o mesmo fervor pelo Espírito Santo de Deus para fazer a sua obra. Eu sabia que você e eu fomos chamados para algo especial nesse momento da história, na geração em que você foi plantado ou plantada. E há uma responsabilidade que pesa sobre nós como igreja que não tem como você transferir para outros. Quando estivermos diante do Todo-Poderoso, Ele há de realmente questionar-nos, perguntar o que fizemos nesse momento da história como igreja. Nós somos chamados para vivermos a igreja, não só no culto de domingo, mas todos os dias da semana. Então que eu e você possamos ter essa consciência do Senhor, para sermos igreja. E eu falo para vocês, a Igreja Presbiteriana em Cambé, meus parabéns pelos 77 anos de história, que Deus abençoe vocês. Nós temos que ter um olhar para o passado, com certeza, porque são nossas raízes, muitas pessoas que passaram antes de nós, construíram isso tudo, deixaram esse legado de fé. Eu não estou falando de prédios, de bens, estou falando de fé para cada um de nós. Mas temos que olhar também para o futuro, o que Deus espera de nós. Há uma ilustração muito bonita dessa carregar a tocha, e a tocha está em nossas mãos, está em suas mãos, está em minhas mãos. Agora Deus conta conosco. Quando Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, Ele subiu aos céus, Ele não tinha um plano B. E se os seus discípulos falharem, os apóstolos, quando ele deixou a missão, ir por todo mundo pregar o evangelho, qual era o plano B de Jesus Cristo? Jesus Cristo nunca teve plano B, porque ele sabe que o plano A dele, o plano dele nunca cai por terra, sempre há de prevalecer. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deus tem ministrado muitas coisas em meu coração, e recentemente Deus trouxe uma palavra que eu ministrei lá na igreja em Londrina. Foi muito impactante para mim. Você sabe que a primeira pessoa a viver a pregação é o próprio pregador. Então, quando estamos liderando, pregando, compartilhando a palavra, a primeira pessoa a ser transformada somos nós mesmos. É assim que funciona na oração também. A oração é assim. Quando você se põe de joelhos a orar, a primeira pessoa a ser transformada é quem está de joelhos. Mesmo que você esteja intercedendo por alguém ou por alguma situação, Deus há de transformar a sua vida. Você crê nisso ou não? Amém? É assim que funciona. A igreja também. E tem uma pessoa, um personagem da Bíblia que mexe comigo. A vida de um homem que não trabalhou nas plataformas. É um homem que não tinha tanta visibilidade, mas muita disponibilidade. Você sabe que a igreja é feita de pessoas disponíveis. Certa vez uma pessoa me procurou no final do culto, dizendo: pastor, gostaria tanto de ajudar no ministério, o ministério da comunicação, só que eu olhei alguns bancos atrás de mim, tem uma pessoa aqui super capacitada, ele que deveria ajudar você. Eu fiquei até constrangido de falar que eu quero ajudar você, pastor. Eu falei: qual que é a diferença entre essa pessoa e você? Ele falou: além da capacitação, que ele é muito capacitado. Eu falei: muito além disso. Ele não soube responder, então eu disse: a disponibilidade. Deus toca em corações dispostos. Vamos pensar aqui, enquanto estamos aqui assentados, pastor Alex, tem um grupo de voluntários cuidando dos nossos filhos e filhas. Teve um grupo de pessoas que se dedicou a ensaiar essas músicas para que possamos juntos prestar culto a Deus. Teve um grupo de pessoas, os nossos diáconos, irmãos e irmãs que acabam nos ajudando também na recepção, na organização disso tudo. Alguém estava aqui antes de você chegar e alguém vai embora depois que você for embora. Para quê? Para nos servir, para prestarmos culto a Deus.
Não é diferente na igreja primitiva, no começo de tudo, no livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero convidar você a abrir e ver essa linda igreja em Atos, mas de forma especial a pessoa de Estevão. Abra comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo 8, mas nós vamos passear certamente por muitos versículos no capítulo 6, 7 e capítulo 8 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos ler apenas agora o versículo 8. Atos, capítulo 6, versículo 8. Na minha versão diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vou ler mais uma vez. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Com a Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós entendemos que a Tua palavra é revelação para o nosso coração. Eu trago aqui muito pouco. Eu trago alguns pães, alguns peixinhos, mas isso não é suficiente para alimentar os corações essa manhã. Mas eu entrego nas Tuas mãos, aquele que multiplica, aquele que sacia a alma, coração e mentes. Portanto, venha trazendo transformação através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra de Deus, inspira o nosso coração para que saímos daqui transformados, tocados e mudados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estevão, o título da minha mensagem é Uma Vida que Transborda no Espírito. E eu poderia trazer aqui, contextualizando, uma igreja que transborda no Espírito. Nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele é cheio de glória, majestade. Ele também há de adorarmos a Ele, ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa pela qual nós podemos ter comunhão, nós podemos ter intimidade. O Espírito Santo de Deus derrama dons sobre cada um de nós. Por isso que nós vemos a pluralidade de dons no meio da igreja. A igreja é isso. A igreja não é o clube do Jeep, né, que todo mundo tem que ter um Jeep para participar. A igreja não é aqueles bancos, né, Primer, Personalité, que você tem que ter uma certa conta, né, bancária para que você faça parte daquele grupo seleto de pessoas. Não. Na igreja nós sentamos por um propósito só, é Jesus Cristo. E é a ação do Espírito Santo de Deus que nos faz viver a igreja. Estevão era um homem assim, cheio de poder e do Espírito, que fazia milagres e sinais entre o povo. Mas quem era Estevão? Quando você voltar seus olhos no capítulo 6, no versículo 1 em diante, o texto diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, como irmãos? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando-lhes impuseram as mãos, e a palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que é necessário para termos tal elogio que Estevão recebeu? Preste atenção que todos os nomes foram mencionados, mas a Estevão teve um adendo. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Entre todos esses homens que são conhecidos como os diáconos, essas pessoas que servem, essas pessoas que não estão nas plataformas, os púlpitos às vezes nem possuem um microfone para falar, mas estão disponíveis nos bastidores da igreja. Entre todos esses, Estevão teve uma qualidade ainda mais apontada, cheio de fé e do poder do Espírito Santo de Deus. Na verdade, é linda a história de Estevão, porque Estevão escolheu servir antes de aparecer. A igreja é chamada a servir. E eu não estou falando para você apenas servir uns aos outros, servir a comunidade. O que nós, como igreja,
de Jesus Cristo na face da terra, temos servido a comunidade? A pergunta que fazemos, todos nós pastores fazemos a nós mesmos, e nós temos que levar para a igreja, é: se a igreja presbiteriana em Cambé, de uma hora para outra, saísse daqui desse local, será que os nossos vizinhos sentiriam a nossa falta? Vou fazer outra pergunta: se você saísse de onde você mora, será que seus vizinhos iam fazer uma festa ou iam chorar? Puxa, já vai tarde, né? Aquele vizinho crente, só fazia bagunça, só brigava, não se dava bem na rua, encrenqueiro, fifi. Conhece o fifi ou não? Para não falar fofoqueiro. Ou eles vão lamentar: puxa, que grande pessoa. Estevão era daquelas pessoas que todo mundo queria estar perto, cheio de poder, cheio do Espírito. Porque Estevão mostra que todos os milagres que Deus fazia por intermédio dele, era pelo caminho do serviço, eram precedidos pelo serviço. É esse amor na prática. Você que é casado há um bom tempo sabe, ou pelo menos lembra um pouquinho o que era amor na prática, né? A mulher aí, quando estava namorando, quando o seu marido chegou, né? Todo fazendo lisonjeios. Hoje acabou um pouco isso, né? Faz tempo que ele não abre a porta do carro, não entrega uma flor, né? Um presente bom. Tem um presente e tem presente bom, né, irmão? Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa. Hoje eu vou fazer 20 anos. E a Ana Lídia, e eu, né, jovem, namorando, falei: nossa, eu vou surpreendê-la. O amor na prática. Cada mês de namoro eu vou entregar um botão de rosas. Primeiro mês, pastor Alex, foi tranquilo, era um botão só, barato. Segundo mês eram 2. Terceiro mês foram 3. Quando chegou no quarto mês, eu já estava me arrependendo de ter feito esse propósito. Começou a ficar caro. E eu não vi a hora de terminar. Que eu tinha que completar 1 ano. 10º mês, 10 botões de rosa. Você não sabe o que é isso, é caro, irmão. 11. Quando chegou no 12, eu falei: glória a Deus, está bom, encerrado o processo. Mas é uma forma de demonstrarmos o amor na prática. Estevão entendia isso, ao servir as pessoas, ao colocarem elas e suas prioridades em primeiro lugar. Nos bastidores da igreja sempre temos Estevãos presentes. Quantos Estevãos você conhece aqui nessa igreja? Minha pergunta para você: você, homem e mulher, é um Estevão? Você serve ou você quer ser servido? Você vem para a igreja com a ideia de se alimentar apenas para você, ou vem com a ideia de se alimentar para servir, para compartilhar, para dividir? Se eu e você temos uma visão diferente dessa, estamos equivocados no conceito do que é a igreja. A própria raiz da palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Somos chamados para fora, assim como Estevão. Apresentava o amor, ele era um encorajador. Mas preste atenção, até mesmo uma pessoa tão brilhante, especial como Estevão, ele atrai a toda a atração que ele pode ter, mas também a rejeição. Quando você lê a história da igreja primitiva, você vê lá em Atos 2, a partir do versículo 42, que igreja formidável. Eles tinham tudo em comum. Se alguém tinha necessidade, eles repartiam, distribuíam, não tinha ninguém passando necessidade. Contavam com a simpatia do povo, que coisa linda, e Deus acrescentava mais e mais a cada dia os que iam sendo salvos. Você olha para essa igreja e parece uma pintura excelente do que é o ideal de uma igreja, mas nós esquecemos que Jesus Cristo não mandou ficar em Jerusalém. Jesus disse: vai até os confins da terra. Mas essa igreja insistia em permanecer em Jerusalém. Sabe por quê? O comodismo. Nós na Igreja Central trabalhamos com grupos pequenos, células. Nos reunimos no meio da semana para ler a Bíblia, grupos familiares. Oramos juntos. E a grande dificuldade que temos é quando nós vamos fazer essa multiplicação. Alguns usam a palavra divisão. Eu não uso essa palavra. Nós vamos multiplicar para crescer. Mas há um senso de posse um do outro. Não, agora que eu fiz amizade, pastor. Agora que essa pessoa, como se a igreja fosse um clube social para saciar os nossos desejos. Não. A igreja nos equipa para pregarmos o evangelho. Você pode dizer amém por isso ou não? Você não falou amém forçado não, né? Você falou amém de coração. Você está entendendo isso?
Então, transbordar no Espírito faz isso. Então, Deus, nessa igreja em Jerusalém, levanta um homem chamado Estevão, que ele bagunça toda aquela igreja. E nós vamos ver um pouquinho disso. Por quê? Porque Estevão é um daqueles cristãos que recusa viver uma mesmice religiosa. Estevão é um daqueles que se recusa a viver essa mediocridade cristã. Estevão representa aqueles que rompem com uma estrutura religiosa que os cerceava de desfrutar da liberdade conquistada em Cristo Jesus. Estevão representa a ação de Deus que destrói aquela estrutura da koinonite. Olha só, eu não estou falando de comunhão. Koinonite é uma doença que pega muitos cristãos. Quero ficar junto, não me importune. Estou aqui, pastor, para você falar coisas boas ao meu coração. E eu desculpa, não sei se eu vou voltar mais vezes aqui. Provavelmente depois dessa palavra não. Mas o pastor, a incumbência dele é deixar eu e você incomodados. Se você sair daqui e falar assim, nossa, que pastor tremendo, que palavra deliciosa, tem alguma coisa errada comigo e com você. Por quê? Porque o evangelho confronta. O evangelho confronta. Ou tem alguém aqui, um anjo sentado aqui em nosso meio, né? De asas guardadas. Não, o evangelho confronta. Eu quero que as pessoas saiam depois da minha mensagem falando assim, puxa, pastor pisou no meu calo, pôs o dedo na ferida. Ele me alertou que eu preciso buscar santidade, que eu preciso buscar intimidade com o Senhor, que eu preciso pregar o evangelho, que eu preciso amar, servir mais. Esse é o objetivo do púlpito. O evangelho por si só. Então, esse é Estevão. Estevão é aquele que é a força de Deus que rompe essa inércia da igreja em Jerusalém, a nossa igreja, que caminhava para fechar-se em si mesma. Depois que Deus levanta Estevão, Estevão começa a fazer sinais, maravilhas, prodígios pelo seu servir, mas houve rejeição. Nós vamos caminhar aqui o texto e vendo que não só as pessoas eram atraídas pelos sinais, mas também havia a rejeição do evangelho. Certa vez eu estava num grupo, agora na pandemia surgiram vários tipos de salas de bate-papo na internet. Eu lembro que eu fui convidado só para como ouvinte, tinha lá umas 1000 pessoas, muitas delas cristãs, os âncoras estavam discutindo coisas sobre o cristianismo, e uma pessoa pediu a licença e falou, olha, eu tenho a prática homossexual, e assim por diante, começou a compartilhar da vida dela, e eu fiquei esperando que alguém fosse pregar o evangelho para essa pessoa, mesmo porque nós estávamos numa conversa sobre o cristianismo. Vários pastores lá, pastores reconhecidos nacionalmente, mas não. Fiquei pasmo porque eles apresentaram uma vertente do evangelho só o amor. Mas não apresentaram a verdade. Que bom que você está em nosso meio. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Nós te amamos. Deus te ama. Totalmente verdade isso. Mas uma aceitação que o evangelho não traz. O evangelho traz confronto. Por isso que toda conversa, todo momento que você tiver com as pessoas, tem que ter duas forças. O amor e a verdade. O evangelho confronta. Tem aquele slogan, venha como está. Mas ele não pode parar aí, esse slogan. Claro, venha como está, todos são bem-vindos, as portas da igreja estão abertas. Mas o slogan devia continuar. Mas prepare-se para grandes mudanças. Porque a nossa cosmovisão muda pela palavra de Deus. Então Estevão traz esse novo olhar. Tem uma frase muito interessante do pastor Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele fala o seguinte, somos o sal da terra e não o caramelo da terra. Não é o caramelo da terra, somos sal da terra. Por quê? Porque o sal é algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Nosso discurso não é palatável a este mundo. Por isso, prepare-se. Nós não vamos contar com a simpatia do mundo, pelo contrário. Cada dia mais difícil. As linhas abortistas, as linhas contrárias à família tradicional e tantas outras estão ganhando força cada dia mais. E muitos de nós estamos nos calando.
Porque há uma pressão para que nos calemos. Há uma pressão para que, ao invés de sermos sal, sejamos caramelo. Vamos falar só o que as pessoas querem ouvir. Estevão não escolheu falar o que as pessoas não queriam ouvir, ele falou o que Deus pediu para que ele falasse. No texto, pouco se fala sobre a vida de Estevão, mas muito se fala sobre a morte de Estevão. Na verdade, quando você olha ali no capítulo 6 ainda, nós lemos o versículo 8, dizendo que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Continua o texto do versículo 9, leia comigo. Ó. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, os sirineus, os alexandrinos e os da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Lembra da rejeição que eu falei para você? Uma hora chega. Rejeição. Versículo 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Era um homem cheio do Espírito. E quando o Espírito está sobre nós, nos reveste, nos transborda, há sabedoria. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Como bons presbiterianos, temos medo de falar do Espírito Santo de Deus. Ei, o Espírito Santo de Deus não se divorciou da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mesmo Deus que agia no passado, age em nós. O Espírito nos dá sabedoria e deu para Estevão, versículo 11. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo, o templo, e contra a lei. Nós ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, preste atenção, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. O rosto de Estevão era um rosto angelical. Mesmo em meio até a toda aquela rejeição, pressão social que ele estava vivendo, havia uma paz. Estevão estava centrado em Deus. Estevão foi tomado pelo Espírito Santo. Estevão ali estava sereno, porque ele sabia o Deus que o dirigia. Ele sabia para onde ele estava indo. Então, no capítulo 7, depois você vai ter mais tempo para ler em casa, ele faz uma defesa. Estevão se levanta frente ao sinédrio, esse tribunal religioso dos judeus, e ele começa a proferir coisas grandes e maravilhosas da história do evangelho, do cristianismo. Mas as pessoas se arremessaram contra ele. Nós pastores, eu tenho certeza que muitos de vocês também, passamos situações adversas na vida. Uma das grandes, acontece direto com pastores, de forma mais contundente, mais frequente. É quando nós, no mesmo dia, podemos participar de um velório, pela manhã, um culto fúnebre, e à tarde voltarmos a um hospital para visitarmos um casal que acaba de ganhar o seu filho recém-nascido. Essas duas situações do coração do ser humano são difíceis de compreensão. No nascimento, não tem história, tem expectativa. O que aquela criança vai ser? Como é que a criança vai nascer? Com quem que ela vai aparecer? E há muitos planos para essa criança, mas planos de futuro. Nós imaginamos algo. Mas o sepultamento fala muito sobre a vida de uma pessoa. É no sepultamento, naqueles últimos momentos, é que você consegue ver se essa pessoa era querida ou não. Se essa pessoa deixou saudade, ou tem gente falando assim, já vai tarde. Você conhece aquela história? Estava tendo um sepultamento, o pastor se levantou e começou a falar daquele homem que estava lá no esquife. E o pastor falava, homem extraordinário, um pai exemplar, um marido sem precedentes. E ele estava rasgando elogios para aquele homem.
Então a mulher, a esposa, a viúva, cutucou o filho e falou assim: filho, vai ver se é o pai que está lá mesmo. Tem alguma coisa errada. Tem pessoas que passam e tem pessoas que marcam. Não é verdade? Tem pessoas que passam pela nossa vida. Tem pessoas que marcam. A nossa morte, preste atenção, a minha e a sua morte, vão falar muito mais sobre a nossa vida do que nós imaginamos. Saudade, legado, discurso, ações, vão ser lembradas. E engane-se aquele que acha que a sua vida morre no sepulcro. A nossa vida ecoa sobre a vida dos nossos filhos, amigos, conhecidos. Nossa vida tem um eco ainda, por muito tempo, no coração de muitas pessoas. Estevão não foi diferente. A morte de Estevão está relatada ali no final do capítulo 7. Depois desse discurso todo que Estevão profere em sua defesa. Na verdade, nem era defesa, ele não procurava se defender, mas ele começa a trazer a verdade à tona. Aqueles homens que já estavam enfurecidos. Diz no versículo 54 do capítulo 7, no final do capítulo 7, acompanhe comigo aí. Diz que ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, preste atenção de novo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem como? Como é que está na sua Bíblia aí? Como? Não, em pé. Isso, à destra, em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Olha só o que aconteceu com Estevão, a morte dele. Depois dessa dissertação que ele faz no capítulo 7, não havia outra coisa a acontecer. Ele buscou essa morte, ele provocou essa morte, porque as pessoas já estavam enfurecidas. E ali o Sinédrio não poderia matá-lo. O Sinédrio não tinha esse poder. Quem tinha era o Império Romano. Estevão não foi julgado e condenado e morto. Houve um linchamento de Estevão. As pessoas enfurecidas taparam os ouvidos, tiraram ele da cidade e o apedrejaram até a morte. Tamanha sabedoria que havia sobre aquele homem. Havia algo que o incomodava, que os incomodava. Então, a partir da morte de Estevão, houve uma grande perseguição, e a igreja que gozava de aparente bênção de Deus, a igreja local em Jerusalém, ela passa por uma grande perseguição, ela se espalha por toda aquela região, até chegar a mim e a você. Estevão foi um dos grandes responsáveis para que o evangelho chegasse ao meu e ao seu coração. Quem sabe, se Deus não tivesse levantado Estevão, a igreja estava lá ainda, fazendo os seus arredores somente em Jerusalém, como se aquele local fosse santo. E nós teríamos que fazer peregrinações durante todo o ano para pisar em Jerusalém, porque o que seria de nós sem Jerusalém? Mas aqui nós vemos aqui uma explosão de ira cega e incontrolada contra Estevão. Mas a morte de Estevão aponta algumas coisas para mim. Primeiro, vemos o segredo do seu valor. Faça a pergunta para mim e para você: qual é o valor que temos? Estevão, ele olha, ele fita os olhos em Jesus. Preste atenção que ele não apenas olha fixamente, ele fixa. Fitar os olhos é olhar e não tirar os olhos. Eu fico imaginando a cena, Estevão ali sendo linchado, sendo apedrejado e os seus olhos nos céus. Isso me ensina muito, porque muitas vezes nós valorizamos os problemas que estão ao nosso redor e olhamos atentamente os problemas e os supervalorizamos, não somos assim? Por exemplo, de forma bem rústica, depressão e ansiedade. A depressão supervaloriza o passado e a ansiedade supervaloriza o futuro.
Naquele momento, Estevão nos ensina que para aprendermos a lidar com as questões do passado ou do futuro, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Certa vez, Jesus chamou Pedro: vem andar, eu estou andando nas águas, ande você também. E Pedro começou a andar nas águas. Ele deu alguns passos, eu não sei quantos, a Bíblia não é específica nisso, mas ele deu alguns passos, mas diz o texto que ao caminhar, ele olhou para as dificuldades, ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a afundar. Quando a gente está ensinando uma criança a andar, a gente fala assim: olha o caminho, cuidado. Parece que no cristianismo é diferente. Não olhe o caminho, olhe para Jesus. Porque quando olhamos para o caminho, tropeçamos, desanimamos, somos desencorajados, perdemos a esperança e tantas outras. Mas quando olhamos para Jesus, temos a esperança de Estevão. Vemos também que Estevão seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Assim como Jesus demonstrou perdão na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão também fala isso: Senhor, não os condenes por causa deste pecado, não traga condenação a eles. Estevão ali, ele os lembra de Jesus Cristo, sabe que a minha e a sua atitude tem que revelar Jesus. Qual era a razão para que Estevão pudesse perdoar os seus algozes? Qual era a razão para que Estevão virasse para aqueles homens que estavam apedrejando de forma injusta, um linchamento em praça pública, para dizer: os perdoe? Humanamente, razão nenhuma. Não vamos encontrar razão para isso. E eu faço a pergunta também: qual a razão para que Jesus Cristo nos perdoasse naquela cruz, a não ser o seu amor, a decisão em nos amar? Apesar de sermos pessoas tão ruins, Jesus nos ama. Então, para Estevão, o pior momento da sua vida, tumulto, terrível, foi o ápice da esplêndida paz que Deus pode gerar no coração do ser humano. Recentemente eu fui visitar uma pessoa no hospital, processo terminal de câncer. E quando eu cheguei naquele local, naquela UTI, conversando com aquela irmã, eu entendi que não foi eu que fui visitá-la. Eu que precisava daquela visita. Como pode uma pessoa passar por tamanha dor e sofrimento? Como pode uma pessoa, mãe, ser privada dos seus filhos, do seu casamento, da sua saúde, continuar louvando a Deus? Nós precisamos ser ensinados a isso. Aquela mulher tinha os olhos em Jesus Cristo, mesmo naquele momento tão difícil da sua vida, mesmo no tumulto da UTI, dos tratamentos, das notícias ruins que chegavam a ela, os olhos dela estavam em Jesus, e de alguma forma que eu não consigo te explicar, mas nós temos que viver. Deus é isso, nós não explicamos, nós vivemos. Essa mulher, e eu e você podemos desfrutar de uma paz esplêndida, a mesma paz que Estevão experimentou em sua morte, sendo apedrejado. Ele olha para os céus, fixa os olhos em Jesus e o vê à direita em pé. Preste atenção, eu e você, quando chegamos perto de autoridades, nós temos um protocolo para chegar. Às vezes um tipo de roupa, um discurso, nós temos uma agenda que nós temos que obedecer para chegar a essa autoridade. E essa autoridade não vai ficar em pé para te receber. Para Estevão foi diferente. Jesus, em todos os momentos, diz que ele está assentado à direita de Deus Pai. Nesse momento da história de Estevão, Jesus se levanta. A palavra do Senhor diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu consigo imaginar que quando um dos santos do Senhor fecha os olhos para a terra, para abri-los para a eternidade, é como se Jesus se colocasse em pé e falasse assim: venha desfrutar do gozo do seu Senhor. Acabou o sofrimento, agora é alegria. Vem para a casa que eu te preparei, vem para o seu verdadeiro lar. Há um senso de pertencimento na história de Estevão que eu e você não entendemos. Por isso que Estevão foi capaz de abraçar esse momento tão difícil da sua vida em paz, porque os seus olhos estavam em Jesus. Quem sabe eu e você
precisamos aprender a fixar os nossos olhos em Jesus. O diagnóstico chegou, olhos em Jesus. A notícia ruim chegou, olhos em Jesus. O mal está espreitando a nossa casa, olhos em Jesus. Meu casamento está em crise, olhos em Jesus. Meus filhos estão longe, olhos em Jesus. Olhos em Jesus. Mas a história não acaba aí. Estevão vem a morrer, mas diz o texto que havia um jovem chamado Saulo. Versículo 1 do capítulo 8 agora. Saulo consentia na morte de Estevão. Continua o versículo 1. Naquele dia, teve início então uma grande perseguição contra a igreja. Em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha que cenário horrível. Estevão é morto. Então, as palavras que saem do texto aqui, grande perseguição contra a igreja, fala sobre dispersos pelas regiões, fala sobre grande lamentação, fala sobre destruição da igreja, fala sobre cristãos, homens e mulheres sendo lançados na igreja. Pastor, que glória que existe nisso! Estevão foi morto, a igreja dispersa, Saulo estava ali, Saulo buscava a destruição da igreja. Se eu e você pudéssemos conversar com Saulo, era um homem envolto em sua própria justiça. Saulo era um fariseu, um exemplo. Ele acreditava que o seu zelo ao Senhor lhe permitia matar os cristãos. Mas ele não entendia o que era o evangelho. Já Estevão era um homem piedoso. O que alegrou Estevão não foi uma visão de si mesmo, no seu último fôlego de vida, mas foi uma visão do Senhor exaltado. Na cena em que Estevão é morto, Deus escolhe Saulo. Que coisa tremenda. Na mesma cena da história da igreja, em que um dos grandes líderes da igreja é morto, Jesus ressuscita a Saulo, que no capítulo seguinte vem ter uma experiência tremenda de conversão, e é reconhecido pelo nome de apóstolo Paulo, um grande pregador do evangelho, plantou igrejas. Vários textos do Novo Testamento são de autoria de Paulo. Quem diria que naquele momento, quando Estevão é morto, Deus providencia Paulo. Morte e vida. Na mesma cena, morte para Estevão, mas Saulo nem imaginava vida para o seu coração. Ambos os grandes responsáveis por espalhar o evangelho pelo mundo. Tertuliano, um teólogo do segundo século, ele escreveu o seguinte: o sangue dos mártires é semente. Na verdade, o sangue dos mártires aqui já tinha começado a ser semente da igreja. Havia uma semente no coração desse jovem Saulo plantada nesse momento, que ele nunca mais esqueceria. Estevão lhe impactou tremendamente. Quando a igreja perde um Estevão, Deus levanta um Paulo. A igreja sempre triunfará, irmãos. A igreja sempre triunfará. A igreja não é refém de uma pessoa, porque a igreja tem um Senhor e o Senhor chama Jesus Cristo. Você pode dizer um amém para isso? A igreja sempre triunfará. A igreja deve à oração de Estevão o ter ganho a vida de Paulo. A oração de Estevão de entrega alcançou a vida desse homem, Saulo, que fez se tornar Paulo. A oração de Estevão é tremenda. Olhos do céu, viu a glória de Deus, Jesus em pé. Mediante essa visão, só uma resposta. Diz que ele de joelhos oferece perdão. Eu e você somos chamados a seguir os passos de Estevão, que seguiu os passos de Jesus, que escolheu o caminho do perdão. A partir da morte de Estevão, a igreja partiu para cumprir o chamado de evangelização. Então, usou ali do exemplo de mártir de Estevão, também todo o complexo de estradas romanas, a língua grega, deu acesso a tantas cidades. E o que parecia lamento, Deus transforma em grande avivamento.
Preste atenção. O que parecia um lamento da igreja, Deus transforma em um grande avivamento. Versículo 4 do capítulo 8, olha só que coisa linda. Enquanto no versículo 1 ao 4, nós só vemos destruição, perseguição, a partir do versículo 4 as coisas mudam. Versículo 4, capítulo 8, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Eu fico a imaginar que enquanto havia morte no local, Deus traz vida em outro. Havia morte em Jerusalém para haver vida em Samaria. Quem sabe Deus tem que chacoalhar as nossas estruturas para fazer com que Cambé experimente vida. Sabe que os grandes avivamentos são precedidos, quem sabe, por uma grande dificuldade. Não deveria ser assim. A gente não deveria esperar como igreja uma perseguição. Deveriam ser motivados pelo amor a Cristo somente por isso. Mas muitas vezes, sim, nós precisamos de alguns chacoalhões para que haja morte em nosso meio. Eu não estou falando de morte física, é lógico. Mas é fato que a morte de Estevão eletrizou, de alguma forma, potencializou a igreja. Eu estou falando da morte da nossa agenda. Eu estou falando da morte dos nossos compromissos pessoais tão egoístas. Eu estou falando da morte da nossa questão apenas de vir para se alimentar, mas a morte que leva para o serviço. Eu estou falando da morte que quer ser canal de bênção para as pessoas. Eu estou falando da morte do medo de nunca ter pregado o evangelho. Existe uma pesquisa, se não me falha a memória, o pastor Alex deve lembrar, que apenas 5% da igreja alcançou alguém para Jesus Cristo no último ano. Nós temos que ser incomodados. Nós temos que ser incomodados. A morte de Jesus na cruz semeou vida no solo da nossa existência. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque Jesus um dia morreu na cruz por mim e por você. O seu sacrifício nos alcançou. A sua obra vicária, substitutiva na cruz, nos redime. Então eu e você temos que morrer sim. João capítulo 12, você não precisa abrir. Versículo 24 a 26 fala: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A semente, ela morre para germinar. Eu e você somos sementes do reino de Deus. E o semeador saiu a semear. Então, como que essa morte acontece na nossa vida? Como eu disse, por muitas vezes nós temos que procurar a morte do nosso ego para produzirmos paz. Temos que buscar a morte dos nossos compromissos para resgatar alguém. Temos que buscar a morte da nossa autojustiça em prol da justiça divina. A morte dos nossos desejos carnais para um surgimento de santidade em nosso meio. A morte de coisas simples, quem sabe de tempo de TV demais, redes sociais demais, para lermos a Bíblia com os nossos filhos, para pastorearmos o coração das nossas esposas, aos maridos aqui, para ouvirmos o coração dos nossos filhos, no momento tão difícil que estamos vivendo. Quem sabe eu e você precisamos sim morrer para semear a vida. Morrer para semear a vida. Queria que vocês colocassem em pé. Não tem como terminar uma mensagem dessa sem sermos desafiados. Feche seus olhos, eu não quero que você olhe para mim, porque é um compromisso seu com Deus. Se for do seu desejo, faça essa oração no seu coração agora. Fala: Senhor Deus, me encontre na existência da minha vida. Restaura os meus sentimentos, restaura a minha visão de reino de Deus. Quem sabe eu e você precisamos confessar que muitas vezes estamos tão preocupados,
tão egoístas com os nossos compromissos, que esquecemos que somos chamados para servir, somos chamados para, de alguma forma, gastarmos, investirmos a nossa vida na vida de outros. Somos cristãos e, como cristãos, imitamos a Cristo, que amou as pessoas até o fim, que se entregou, que serviu. Quem sabe precisamos ser lembrados que Jesus Cristo nos deu instrumentos na nossa mão. E o Evangelho diz que Ele deu uma bacia e uma toalha para lavar os pés das pessoas. Ele não nos deu uma coroa, um cetro para julgarmos, para reinarmos. Não, Ele nos deu bacia e toalha. Que sejamos lembrados que o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher, alcançado por Jesus Cristo, é sermos servos, é nos humilharmos a nós mesmos. Quem sabe, Deus, nós precisamos clamar por mais Estevãos em nosso meio, por um agir especial do Teu Santo Espírito em nosso coração, a começar de cada um de nós. Faz a sua obra, renova a sua igreja. Pai, eu abençoo a igreja presbiteriana em Cambé, abençoo o pastor Alex, toda a equipe da liderança, os presbíteros, diáconos, homens e mulheres, famílias sejam fortalecidas, mas, ó Pai, que não sejamos acomodados, tira-nos do comodismo, Deus, que muitas vezes não nos deixa ir para fora, vivermos o Evangelho no dia a dia, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes genuínas de um cristão, de homens e mulheres transformados pela palavra. Pai, que possamos morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo, porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Pai, recebe a nossa oração, recebe o clamor sincero do coração dos teus filhos e filhas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas? Aleluia. Você pode se assentar. Mais uma vez aqui quero agradecer o pastor Alex, toda a liderança da igreja. Privilégio de estar aqui nessa data tão especial, nesse ano que vocês celebram 77 anos. Fica aqui a minha gratidão, mais uma vez meu agradecimento, Alex, por estarmos aqui nessa manhã. Deus abençoe vocês tremendamente. Contem conosco, tá bom?